Bom, gente, vamos avançar aqui os nossos estudos em crimes contra o consumidor, falando um pouquinho aqui sobre o Código de Defesa do Consumidor, assunto que interessa bastante para quem é civilista, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas a parte que é mais legal, que é a parte penal, obviamente, né? Então, continuando de onde paramos, vamos falar agora sobre o artigo 65, do Código de Defesa do Consumidor, que ele vai dizer o seguinte: executar serviço de alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente, tá? Então, executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente, tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui nesse artigo, entender exatamente o que está sendo aqui proibido, o que aparece aqui para nós. Então, primeira coisa, né? Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime? Qualquer prestador de serviço, tá? Então, qualquer pessoa que preste serviço, desde que, né, a única exceção que tem, coloquei para vocês aí na apresentação, se for alguma obrigação aí de ordem trabalhista, né? Então, evidentemente, né, se eu falo aqui de uma relação trabalhista, de um empregado, que está na sua condição de trabalhador, né, de empregado, prestando serviço, ele não vai se aplicar esse artigo, evidentemente. Estou falando de quem vai lá prestar um serviço. Você vai lá na casa de algum consumidor, realizar algum serviço, né, de encanamento, eletricidade, sei lá, né, e você desrespeita aí as determinações das autoridades competentes, você comete aqui o crime previsto pelo artigo 65, tá? Essa que é a ideia. Vamos ter responsabilidade penal aqui por esse artigo, tá? O problema é, o que é, né, um alto grau de periculosidade, né? O que é uma determinação de uma autoridade competente, tá? Então aqui ficou vago, né? Como já falei para vocês anteriormente, esse Código de Defesa do Consumidor nem sempre é dos mais felizes quando ele pega e traz para nós aqui essas regrinhas todas, né? Então assim, não tem jeito, é uma pena em branco, né? Tem até alguns autores que falam que não, que alto grau de periculosidade seria elemento normativo do tipo, né? Mas assim, o que é perigoso, né? O que eu acho perigoso pode não ser a mesma coisa que você acha perigoso, que a sua mãe acha perigoso, que o seu pai acha perigoso. Então melhor a gente pensar aqui como sendo uma norma penal em branco, né, que a gente vai ter que olhar as regulações, né, o que é definido como sendo perigoso para ser aqui, e da mesma forma, né, não tem muita discussão, também ver quais são essas determinações de autoridade competente, né, então exatamente o que eles quiseram dizer com isso, né, o que vem a ser essa determinação de autoridade competente e como que isso vai funcionar aqui no caso, tá? Consumação aqui é com a execução do serviço, portanto, administrativa, tá? Que não tem absolutamente nada que impeça, né, que eu tente realizar um serviço perigoso, que eu queira fazer um serviço perigoso, e acabe não conseguindo por razões alheias à minha vontade, né? Então o serviço acaba não se consumando, acaba não acontecendo, e tudo isso por uma razão que é alheia à minha vontade, né? Não é o que eu gostaria, tá? Então isso é possível. Parágrafo 1º traz aqui uma disposição importante, que ele vai dizer textualmente, né, que esse crime aqui de execução de serviço de alto grau de periculosidade não absorve nenhum tipo de lesão corporal ou mesmo o resultado morte, tá? Então, para que não sobre nenhuma dúvida, né, senão a gente ia poder ficar com esse questionamento, mas será que nesse caso aqui seria um meio necessário, né? Então teria só o homicídio e aí esse artigo 65 seria absorvido, teria só a lesão corporal e seria absorvido, ou ele absorve a lesão corporal, né, absorve o homicídio? A resposta é não, né? Está escrito aqui que não tem nenhum tipo de absorção. Portanto, a gente vai ter concurso de crimes, né, se você tiver aí, por conta do trabalho perigoso, né, algum resultado de lesão corporal, algum resultado morte, vamos ter responsabilidade por todos os crimes, tá, por todas as condutas. Também temos aqui, no parágrafo 2º, uma forma equiparada, que vai dizer assim, ó: permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores do que o fixado pela autoridade administrativa como máximo, tá? Então, isso que vai estar escrito aqui, na realidade não diretamente no texto legal, né, se vocês olharem no parágrafo 2º, isso vai dizer que também vai ser esse crime, né, o que está previsto no artigo 39, inciso 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então eu didaticamente, professor camarada que tento ser com meus alunos, já coloquei aqui para vocês exatamente o que está sendo proibido, né? Que é isso, é permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviço de número maior de consumidores do que o fixado pela autoridade administrativa como máximo, né? Então isso até atualmente, né, nesse exato momento que nós estamos vivendo, é algo que está super na moda por conta aí do vírus, né? Então a gente tem muitos estabelecimentos que têm limitações de pessoas que podem entrar. Não sei se vai entrar tanto nesse artigo, né? Pode ser que seja mais aquele infração de medida sanitária que a gente tem falado bastante recentemente, mas por outras razões aqui de segurança, uma coisa assim, né? Se ultrapassa esse número, também você pode ter aqui esse crime, né? Nos termos aqui do parágrafo 2º
desse mesmo artigo 65, tá bom? Então é isso. Agora, falar duas palavrinhas aqui com vocês sobre o artigo 66, que é o próximo, né? Isso aqui é bem interessante, principalmente para quem gosta de essas questões ligadas a produtos e serviços, né? Ele vai dizer assim, ó, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, né? Então aqui, gente, a ideia, vocês já entenderam, eu vou querer punir aqui a pessoa que pega e conta uma mentira sobre algum produto, né? Então pega e fala alguma coisa que não corresponde à verdade. E aí a própria lei vai dizer para nós em quais casos que a gente vai aplicar esse dispositivo, né? Então ele vai falar que isso tem a ver com característica, a qualidade do produto, né? Então às vezes você pega e fala que é de uma qualidade melhor do que ela é, a quantidade, né? Então vem menos do que você está dizendo, a segurança, né? Quais são os riscos que aquele produto pode oferecer. Tudo isso vai acabar aparecendo aqui nesse artigo, né? Agora, qual que é o problema, né? Qual que é a grande armadilha que aparece aqui? Então eu já quero falar isso para vocês de cara, para que vocês não errem. Nós não falamos aqui, gente, em momento algum, de publicidade, tá? Então isso aqui não é propaganda enganosa, cuidado, eu não estou falando de publicidade, né? Então, como está escrito aí para vocês na apresentação, eu faço referência aqui apenas a informações de ordem não publicitária, tá? Então informações que não constituem publicidade. Porque se constituir publicidade, aí vai ser o artigo 67, o 68, o 69, né? Que a gente vai ver na sequência. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre esses artigos, tá? Então aqui é não publicidade. Então pode ser alguma coisa que apareça lá no rótulo do produto, por exemplo, tá? Então não é um anúncio que sai na revista ou na TV. Estou falando de informações, né, que não tem essa ordem publicitária. Isso é muito importante. Quem vai cometer esse crime é o fornecedor, né? E notem, né? De novo, tem que ser necessariamente pessoa física, porque já conversei com vocês anteriormente, na semana passada, que responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma coisa que vai existir, até o momento pelo menos, somente em crimes ambientais, né? A gente não vai falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica fora dessas hipóteses ambientais, tá? Então sempre fornecedor pessoa física. E a ideia é essa, né? Você vai ter que uma falsidade material, uma falsidade ideológica, né? Uma mentira ao que é enganoso, né? Então o que é enganoso? Enganoso é o que leva a erro, né? Que faz com que a pessoa se engane, né? Então vejam, né? Enganoso é um pouco diferente, né, do que você falar falso, né? Porque falso é mentira mesmo, você vai escrever uma mentira, né? Então fala, olha, aqui tem 200 mililitros, na realidade tem 180, isso é uma mentira. Enganoso vai ser aquilo que é feito de uma maneira, né, que talvez nem seja uma mentira tão grande assim, mas que faça o consumidor se enganar, né? Faça, como se dizia antigamente, comprar gato por lebre, né? Então ele acha que está levando uma coisa e está levando outra, tá? Algo que leva a erro, tá? E sempre, né, gente, obviamente, tem que ser algo que seja idôneo para enganar. Então, eu não vou ter o crime, né, se eu tenho uma coisa aqui que é muito inidônea, né, uma coisa que, obviamente, não tem aqui o condão de enganar quem quer que seja, né? Então, às vezes você pode ter até alguma coisa satírica, né? Eu me lembro, quando eu era adolescente, acho que vocês não devem nem lembrar disso, né? Mas tinha uma revista que existe ainda nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que ela não é mais editada, que era a revista Mad, né? E todo moleque adolescente adorava ler a revista Mad, inclusive eu. E eles faziam um monte de piada, né? Então a capa tinha um monte de coisa mentirosa escrita lá, né? Mas é claro que aí não tem crime, né? Porque é uma brincadeira, é óbvio que o que está escrito lá não é verdade, né? Então é mais quando tem essa falsificação, né? Essa enganação que consegue enganar mesmo, né? Aí a gente vai entrar naquela velha discussão, vocês já me ouviram falando sobre isso muitas vezes na vida de vocês, né? Que o critério seria o homem médio, né? Já disse para vocês que eu pessoalmente não gosto desse critério do homem médio, não me parece um bom critério, mas você vai ter muitos autores falando isso, que o homem médio, não se for idôneo para enganar o homem médio, aí pode ser, né? Enfim, aí entra naquela discussão antiga que vocês já conhecem, né? E temos que falar aqui também de uma informação que seja relevante, né? Relevante em que sentido? É aquela que consegue, né, de alguma maneira, influenciar o consumidor de uma maneira decisiva, né, de uma maneira importante, para fazer a aquisição ou não aquisição, a utilização ou não utilização daquele produto, né? Então a questão toda é essa. Essa informação enganosa que apareceu lá, por exemplo, muda a ideia do consumidor? Então o consumidor, ele passou a comprar uma coisa que ele não compraria por causa daquela informação ou não? Não tem nada a ver, né? Então esse é mais ou menos o critério. Se a gente chega numa situação em que
você percebe que não tem nada a ver, né, que são duas coisas que não têm relação nenhuma, então aí não é relevante. Agora, se mudou, né, o consumidor não compraria e passa a comprar porque recebeu aquela informação, né, aí você pode ter aqui o crime, tá bom? Muito bem. Avançando aqui um pouco mais na nossa matéria. Temos aqui o parágrafo 1º, que diz assim, uma forma equiparada, né? Que diz que incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, tá? Que é um crime então que está valendo para o patrocinador, né? A pessoa que está por trás daquilo. Vejam, o que é importante que vocês notem, né? Isso aqui não é uma forma de participação no crime do caput. Porque não precisaria. Participação você vai ter de qualquer jeito, vai seguir aquela regrinha lá do artigo 29 do Código Penal. Você tem a participação e vai ter aí a responsabilidade por participação, né? Então aqui é um crime autônomo mesmo, é um outro crime. É para o patrocinador, né, que dolosamente, intencionalmente patrocina algum produto com essas características, né, que traz uma informação aí que não é verdadeira, uma informação que é enganosa, né, alguma coisa assim. Aí você vai ter aqui essa possibilidade de participação, né, nesse caso, tá? Tanto que a gente pode até ter, eventualmente, um concurso de crimes, né? Você pode ter o cara cometendo o crime do caput e também do parágrafo 1º, que são coisas diferentes. Aqui a conduta é simplesmente essa: você patrocinar uma oferta com dolo, né? Sabendo que essa oferta é enganosa, sabendo que ela traz lá uma informação falsa, alguma coisa nesse sentido, tá? Admite aqui essa possibilidade o dolo eventual, né? Então você vai ter aqui a possibilidade desse crime ser praticado por dolo eventual. Não é tão difícil você imaginar no exemplo. Imagina uma situação em que a pessoa imagina que aquilo pode estar errado, né? Não se dá o trabalho de ver se está errado ou não, mas fala, não tem problema, eu vou fazer assim mesmo, que se dane o consumidor, não estou nem aí para ele. Então aí você vai ter o dolo eventual, você vai ter a responsabilidade aqui nessas situações, tá? E também esse crime, né, nos termos do parágrafo 2º, ele tem modalidade culposa, tá? Então ele pode ser culposo. Você vai ter aí, portanto, 3 situações possíveis, né? Você tem o dolo direto, tem o dolo eventual, também tem a culpa. A culpa com pena menor, né? A gente vai aqui para uma detenção que vai ser de 1 a 6 meses ou multa apenas, né? Nem precisa colocar a pena privativa de liberdade, tá? O que é importante, né? Que crime culposo, gente, e acho que vocês devem lembrar bem disso, lá da teoria geral do delito, ele só é possível, né, nas modalidades comissivas, tá? Crime omissivo próprio, que é o caso aqui, né, em algumas condutas, então aquele que a pessoa se omite, né, e essa omissão é prevista pelo próprio tipo penal, o crime omissivo próprio, ele não admite culpa, ele vai ser sempre doloso, né, são crimes que serão obrigatoriamente, necessariamente dolosos, né, em todas as suas aplicações. Então cuidado com isso, né, porque a modalidade culposa aqui aparece só nas comissivas, na omissiva não. Essa é até uma confusão que é muito comum, né, então caso vocês tenham ainda alguma dúvida a esse respeito, vão aproveitar para tirar, né, vocês estão quinto ano, finalzinho do curso, mas nunca é tarde demais para a gente lembrar aqui de pontos importantes e tirar dúvidas aí que porventura tenham ficado do resto do crime, do resto do curso, né, não no resto do crime. Então, assim, é muito comum o aluno, gente, confundir crime culposo com crime omissivo. Pode parecer que é meio parecido, né, negligência com omissão, mas na realidade não, cuidado, né, pelo menos o crime omissivo próprio, ele só tem modalidade dolosa, né, ele não tem modalidade culposa, né. O comissivo por omissão até pode ser culposo, mas o omissivo próprio não, tá? Cuidado com isso. De qualquer forma, o crime aqui se consuma com a conduta, porque é um crime de perigo abstrato. Então eu não preciso que nenhum consumidor compre o produto, passe mal, né, aconteça qualquer coisa. Não, simplesmente, né, eu oferecer o produto com essas características, né, com esses problemas, já gera o problema. E pode ter tentativa também nas modalidades comissivas, né? Lembrando que o crime omissivo próprio tem também essa característica, né? Ele é um crime que, em regra, não admite tentativa, né? É como um crime culposo, não tem tentativa. Lembre daquilo que eu falei para vocês muitas vezes, né? Primeiro mandamento do direito penal: não há tentativa para crime culposo nem para crime omissivo próprio. Segundo mandamento: não insista, tá? Então não tem tentativa mesmo, né? Não queiram inventar aqui coisa que não existe na modalidade omissiva, tá bom? Bom, avançando aqui mais um pouquinho, né? Vamos agora falar do artigo 67, que ele vai falar sobre fazer, né, ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, né? Então isso que diz aqui o nosso artigo 67, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, tá? Então aqui, diferentemente do que aconteceu no artigo anterior, né,
eu estou falando de publicidade. No anterior eu falei para vocês que não é publicidade, né? Qualquer forma de comunicação aí sobre as características do produto que não tem natureza publicitária, tá? Aqui eu estou falando de publicidade. Publicidade enganosa ou abusiva, né? Porque se não for, é o artigo anterior, é o artigo 66, tá? Esse crime, gente, ele pode ser praticado de qualquer forma, né? Qualquer modo a gente pode ter aqui a execução desse crime, inclusive por omissão, tá? Então eu posso ter uma publicidade que é enganosa, que é abusiva, por omissão, simplesmente porque dolosamente, né, safadamente, pilantramente, eu não falo alguma coisa na publicidade que eu deveria falar, né? Então eu deixo de mencionar, por exemplo, que o produto causa câncer, né? Esqueci, que coisa terrível, né? Então você vai ter aqui o crime também aqui nesse sentido, tá? Qualquer coisa que possa fazer com que o consumidor fique em erro, né? Quando eu deixo de informar aqui algum dado essencial sobre o produto ou serviço. Tudo isso nos termos aqui do artigo 37, parágrafo 3º, também do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então a ideia é essa, né? E a publicidade abusiva, o que que é? Interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então o que que torna uma publicidade abusiva? Publicidade abusiva é aquela que é a primeira possibilidade, né? Discriminatória. Então imagine vocês, e até teve uma discussão recente a esse respeito, vocês vão lembrar, um comercial que foi feito lá na Europa, não me lembro em qual país, talvez na França, não sei, não lembro. Então, que gere qualquer tipo de discriminação, né? Então, você pegar e falar que um determinado produto é só para pessoas de certa categoria, certa classe, né, certa origem, alguma coisa assim, isso é publicidade, né, abusiva, né, discriminatória, portanto, conforme eu coloquei aqui para vocês, né? Na mesma linha, também é publicidade abusiva e também constitui crime, se for alguma forma de publicidade que sirva para incitar a violência, né? Então eu vou fazer uma publicidade que vai incitar, né, vai fomentar que as pessoas ajam com violência, que elas ataquem outras pessoas, né? Alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil vocês não têm, né? Nos Estados Unidos isso é até comum, mas aqui não tem publicidade de armas, né? Instrumentos que são usados para ferir, né? Você pode, como muito, ter publicidade de faca, mas nunca com essa ideia, né? Usa essa faca para matar outra pessoa. Não, né? Você pode mostrar que é uma faca muito boa, né? Tinha até, eu me lembro, aí de novo exemplo de velho, uns anos atrás tinha lá o 011 1406, que vendia as famosas facas guinso, né? Daí tinha um comercial falando que a faca guinso cortava até cano, né? Até cano de cobre você conseguia cortar com a faca, tão boa que ela era, né? Não sei se era, nunca comprei. Então isso tudo bem. Agora, você fazer um comercial falando que essa faca é tão boa que ela mata, você pega ela a facada lá e mata a pessoa, isso também é publicidade abusiva, tá? Também não pode acontecer. Publicidade que explora medo ou superstição, né? Dentro de limites assim exagerados, né? Claro, fazer uma brincadeirinha não tem problema, né? Não é você fazer algo sério, que efetivamente explore aqui o medo ou algum tipo de superstição, né? Que desrespeite aí a hipossuficiência da criança. Isso é uma coisa que publicitário que é sem vergonha, que não são todos, né? Os que são sem vergonha, eles fazem muito isso, né? Fica usando às vezes a ingenuidade da criança, né? Para que a criança fique depois enchendo o adulto para comprar alguma coisa, né? Enfim, colocando umas ideias meio fracas na cabeça das crianças, também vai ser abusiva, né? E também, né, publicidade que desrespeite valor ambiental. Então imaginem vocês, né? Se eu faço a propaganda de uma motosserra dentro lá da selva amazônica, numa área protegida, mostrando que ela é ótima para desmatar, que eu consigo derrubar todas as árvores usando aquela motosserra. Isso obviamente também não pode, né? Isso também vai ser proibido, porque vai incitar aqui esse desrespeito aos valores ambientais, tá? Tudo também, de novo, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime? O publicitário, né? Ou também, né, o responsável pelo veículo que a promove, né? Então, aqui é uma obrigação de todos, né? O cara que tem agência de publicidade, ele não pode fazer a propaganda nesses moldes, né? Nesses moldes abusivos, nesses moldes enganosos, né? Que eu acabei de falar para vocês. E também o veículo que está levando aquela propaganda para a população, né? Seja a televisão, o rádio, né? Uma revista, o site da internet, ele também, né? Tem que policiar isso. Fala, esse comercial eu não passo, porque ele é abusivo. Tá? Então você pode ter o crime aqui praticado pelos dois, tanto pelo publicitário, quanto não pela pessoa jurídica do veículo, né, mas a pessoa física que autorizou, né, a exibição daquela propaganda com problemas. Tá? Então você vai ter isso aqui também. E o anunciante? E o cara que faz lá o produto? Né? Então vamos dizer que o cara faz lá uma faca, né? Vamos usar o exemplo da faca guinso. Tá? Não sei se é o caso da faca guinso. Quem fez a faca guinso não fique bravo comigo, não estou dizendo que o produto é ruim, mas é só um exemplo. Ele faz lá uma propaganda com o mestre da faca guinso, dizendo que ela corta tudo. E na realidade é uma porcaria de uma faca que qualquer coisa, você vai cortar lá uma folha de papel, ela dobra mais fácil que o papel, né?
será que a pessoa que é responsável pela faca, né, o anunciante, ele vai ser responsabilizado? Ele vai ser responsabilizado se tiver dolo, né? Lembrando que esse aqui é um crime doloso. Então, se ele tem dolo, ele sabe que a faca dele é uma porcaria, né? E ele autoriza essa propaganda, mostrando que a faca dele é ótima, ele está enganando, tá? Agora, pode ser que ele não tenha dolo, né? Às vezes a agente de publicidade fez lá uma propaganda, né, e acabou passando, ele acabou não percebendo, então você não vai ter isso aqui, né? E é a mesma coisa o publicitário, né, gente? Porque também tem o outro lado. O publicitário não vai ser necessariamente o vilão aqui na nossa história. O publicitário pode ser vítima, porque às vezes o cara lá, o anunciante, né, faz um produto de péssima qualidade, mas fala pro publicitário que é ótimo. E o publicitário anuncia como sendo uma coisa ótima. Daí quem comete crime? Só o anunciante, né? O publicitário não, porque ele não tem dolo, né? A ideia sempre aqui é o dolo, né? Dolo, que aqui pode ser tanto direto quanto eventual. Porque vocês vão ver que aparece aí escrito, né, a expressão deveria saber, que indica para nós dolo eventual, né? Sabe ou deveria saber. A consumação, né, vai acontecer quando eu faço ou promovo uma publicidade enganosa, né? É um delito de atividade, né, ou de mera conduta, mas que tem tentativa. Porque eu posso tentar exibir o comercial, por exemplo, e não conseguir por razões alheias à minha vontade, né, sem problema nenhum, tá bom? É isso, gente. Sobre esse crime eu tinha para falar para vocês essas coisinhas, né? O parágrafo único aqui foi vetado, então não tenho aqui mais muitos comentários. Agradeço demais a atenção de vocês e não percam, na semana que vem, a última parte, né, desse vídeo sobre Código de Defesa do Consumidor, tá? Muito obrigado e até lá!